Nação flamenguista, né? O Flamengo se preparando para voltar às atividades, né? Voltar aí o Campeonato Brasileiro, voltar a Libertadores. Mas infelizmente, né? Péssimas notícias, né? Péssimas notícias. Não é nem a questão aí de Bruno Henrique, isso aí é de menos. Eu acho que ele não faz nem tanta falta ao Flamengo, né? Mas alguns jogadores aí, pessoal, começam a gerar bastante dúvidas, né? Inclusive para o duelo contra o Estudiantes na Libertadores, né? Nada mais, nada menos do que Jorginho e Varela. Pois é, jogadores, inclusive no jogo aí contra o Juventude não vai jogar. E já tem um ponto de interrogação. O que é que tá acontecendo com o Jorginho, pessoal? Pegou essa janela aí todinha, né? Livre, né? Mas mesmo assim tá sentindo. Não vai para o jogo contra o Juventude. Tá estranho, né? Tá estranho, né? Na hora que a gente vai precisar do jogador, no momento mais decisivo que é a Libertadores, o jogador podendo ficar de fora, né? Infelizmente, é isso que tá acontecendo, né? Vamos acompanhar o vídeo aí. Créditos do vídeo, Placar TV, link na descrição. Vamos acompanhar. Falar aqui de uma preocupação, porque o Flamengo joga no domingo contra o Juventude e tá muito estranho. Eu queria até perguntar se a Raíza tem alguma informação extra sobre isso. Eu tô achando muito estranho o Jorginho. O Flamengo soltou uma nota hoje que não fala em lesão, mas fala em resquícios de dor no posterior da coxa. O que seria resquício de dor? Uma pequena dor que ele ainda sente, né, naquele local que ele tratou. E que não era lesão, mas peraí, não é lesão e tem resquício de dor, ficou 2 jogos aí praticamente fora. Raíza, tá estranho isso daí, né? O Jorginho, inclusive, é dúvida para esse jogo contra o Juventude, né? Na verdade, Papa, é uma situação que o Flamengo adotou ao longo desse ano, né? Já desde o início do ano, o Flamengo vem adotando esse tipo de postura, não informar exatamente sobre a lesão. Aconteceu em vários casos. Uma vez, por exemplo, teve o Juninho que estava com edema, ficou mais de um mês afastado por conta de edema. Alexandro também já passou pela mesma situação. Então, assim, o Flamengo, tem faltado um pouco de transparência do Flamengo em relação à situação clínica desses jogadores. Jorginho não tinha lesão, mas até agora não está recuperado. É dúvida para o jogo contra o Juventude. O Flamengo já deixou claro várias e várias vezes que a prioridade do Flamengo na temporada é o Campeonato Brasileiro. Então, para você deixar um jogador assim de fora de um jogo, como foi o último jogo, como pode ser o próximo jogo sem ter lesão, é estranho, né? É bem estranho. Então, assim, o Flamengo acho que precisa ser um pouco mais transparente em relação à situação clínica dos jogadores. O clube soltou um boletim médico hoje, falou do Alexandro, né? Que o Alexandro iniciou trabalhos no campo com a fisioterapia, da recuperação do Eric Pulgar, que teve a fratura no 5º metatarso do pé direito e vai realizar uma tomografia computadorizada para entender como é que está a evolução, para saber em que pé que está essa evolução dele. A expectativa é de que o Flamengo consiga contar com ele já no início de outubro. Vamos ver se realmente acontece. Essa situação do Jorginho, que está com resquícios de dor no músculo posterior da coxa esquerda. A verdade é que ele sofreu uma lesão, né, na posterior da coxa esquerda. O Flamengo que não quis tratar publicamente como lesão. E o Varela, que se apresentou, né, com quadro de pubalgia. Pubalgia é bem chatinho. Está em tratamento também com o departamento médico do Flamengo. Vai ser reavaliado diariamente para saber se vai ter condições de ser relacionado para esse jogo contra o Juventude. Papa. O Varela, para mim, acho que está fora desse jogo contra o Juventude. Acho que uma questão de pubalgia, né? Que o próprio Uruguai parece estar muito alinhado com o Flamengo, né? De não falar que é lesão, de falar que é pubalgia. Eles estão muito alinhados, os departamentos médicos de Flamengo e seleção do Uruguai. Também falar sobre a questão... A pubalgia, ela é uma dor, né, na região ali do osso púbico. É uma inflamação, e afeta os tendões e a articulação, uma inflamação. Enfim, não é uma lesão, assim como o edema também. Eles dizem que não é lesão, mas às vezes é chato de tratar, isso que eu estou dizendo. Pubalgia é muito chato. É chato de tratar, então pode levar. É por isso que eu estou te falando que leva Dizem tempo. que é pior, né?
É muito ruim pro Balgia, cicatrização. Eu já tive com o Baldia e vou te falar que é chato de tratar, como eu já tive fascite plantar também, é chato de tratar. Horrível também, é tempo longo de recuperação, tratamento intenso durante 7, 8 horas por dia para atleta, é bem complicada mesmo a recuperação. O pubis, ele toda hora... Pra tossir dói. Não, e o pubis, ele toda hora, se você não tratar direitinho, cara, é horrível. Tá? Exatamente. É um local que o jogador de futebol, então, utiliza muito. Agora, eu acho que o Varela deve ser desfalque para domingo, lá contra o Juventude. O Jorginho, a diferença, tá, Raíza, dessa questão, por mais que tenha sido provavelmente uma pequena lesão, é que ele já treinou com o grupo, ele já treinou junto do grupo essa semana. Nos 2 últimos dias ele treinou com o grupo. E aí o Flamengo hoje soltou que ele continua com resquícios de dor. Então ele voltou para o campo, ele treinou, ele teve minutos no campo treinando e ele sentiu alguma coisa. Tá? Então é isso. Por isso que eu acho que a ida do Jorginho para Caxias do Sul fica aí nessa dúvida, tá? Eu acho que, com relação ao Eric Pulgar também, eu acho que vai demorar um pouco mais para ele voltar. Eu até falei no meu canal ainda agora que, para mim, ele está fora das quartas da Libertadores, ele não volta contra o Estudiantes, porque se falava em 3 semanas de recuperação após a tomografia será na sexta-feira, então você faz a conta aí, sexta-feira, que dia que é? Você vê, vai passar da data limite para o jogo contra o Estudiantes. Então, o tratamento do Eric Pulgar é para o jogo, é para a semifinal e para a sequência do Brasileiro. Quartas de final contra o Estudiantes, ele com certeza... se a gente tiver essa previsão do Flamengo, que era de 3 semanas após a tomografia avaliada e tudo certo, mesmo assim deu tudo certo na tomografia, mais 3 semanas, não dá para ele jogar contra o Estudiantes, Raíza. Eu também não acredito, tanto que eu falei aqui, né, a previsão que eu tenho é que o retorno dele fique para o início de outubro, né, para os primeiros 15 dias de outubro, essa é a expectativa do Flamengo. Para esse jogo contra o Estudiantes, o segundo jogo, é algo muito fora da curva, ele vai precisar evoluir muito, muito, o Flamengo não trabalha com esse prazo, o Flamengo também sempre trabalha com um prazo um pouco acima. E o que viesse a acontecer o retorno antes é um lucro, mas o Flamengo tenta esticar sempre esse prazo um pouco mais acima para conseguir ter uma gordurinha ali para, se acontecer, por exemplo, o jogador vai para o campo, sente alguma coisa, tem que voltar, enfim, até para também não trazer tanta ansiedade assim pro atleta. Ô Papa, o Lázaro vai pingar uma grana aí com a possível transferência do Lázaro lá pro futebol? Pouca coisa, uns 11 milhões de reais pelas minhas contas aí que eu fiz a... Não. Flamengo, dinheiro pra gente não é nada isso. Não. Peraí. Não vai ser isso não, tá? O que deve pingar é mais ou menos ali uns 800 mil reais. O Flamengo só tem direito aí ao mecanismo de solidariedade da FIFA. O Flamengo não tem percentual para receber essa venda do Lázaro. Só sobre a questão aí de Varela e Jorginho, né? Infelizmente, Jorginho, se o Flamengo não tiver Jorginho para esse primeiro jogo contra o Estudiantes, o Flamengo perde muito, né? A gente viu contra o Grêmio, né? Jorginho não jogou e o Flamengo perdeu muito sem Jorginho, né? Então a gente espera, ok, vamos poupar contra o Juventude, né? E depois ele ir para esse jogo do Estudiantes, que é um jogo fundamental, né? O primeiro jogo no Maracanã. Precisa vencer, pessoal. Por quê? O Flamengo teria 30%, Raíssa. 30% do lucro de uma venda futura. Aquele famoso mais-valia. Né? Não é 10 e ele foi reais. vendido por 7. Ele foi vendido por 7 milhões de euros. O Flamengo, na época, vendeu ele por 7. E agora ele está sendo vendido por 5 milhões de euros. Ou seja, menos, não tem então. lucro nenhum. Ele está sendo vendido por menos. O Flamengo ainda vai ter que pagar, então, Papa. Vai ter uma menos-valia aí. Vai ter uma menos-valia. Vai ter que pagar uma menos-valia. O Flamengo só tem direito ao mecanismo Mas de o Flamengo continua solidariedade. com 30%, é isso? Acho que não. Menos-valia é bom, né? É um outro contrato. Não tem mais. É outro contrato. Então o Flamengo tem certeza isso. Porque isso acontece muito na Inglaterra. Na Inglaterra eles fazem muito isso. Como não pode ter porcentagem, eles te dão 30% do mais-valia, que é quando o lucro em cima da operação, o que extrapola a operação, né? E aí, nessa situação, na matéria que saiu,
falava que o Flamengo tinha direito a 30% dos direitos da venda do jogador, né? Mas a formação... passaram é que não tem. É que o Flamengo tinha uma porcentagem de mais-valia da venda futura dele. E aí, como a venda dele foi menor do que o valor da compra, o Flamengo não tem direito a receber esse valor. O Flamengo tem direito a receber um valor de mecanismo de solidariedade, acho que é 2%, algo em torno dessa porcentagem. Ô, Papa, você gosta desse assunto aí do Thiago Maia? Não sei se você viu hoje, o Internacional tá prestes aí a começar a construção de um novo CT lá em Guaíba e tá buscando parceiros para arrumar 100 pratas, tá? 100 milhões para montar, para construir esse novo CT. Mas o dinheiro do Thiago Maia acho que não tá tendo vaquinha lá não, viu, Papa? Acho que nem precisa. Mais um então, o Flamengo agora vai ser sócio, não tá sabendo? Ah, vai? Vai ser dono lá. O Flamengo agora, toda vez que ele quiser treinar, ele for lá no sul do país, ele pode usar o CT do Inter. Tem 25%, ele vai ter 25% do CT do Inter. Igual aqueles apartamentos que o pessoal vende, né? Que você pode usar 5 vezes por ano, 6 vezes por ano. Né? O Flamengo vai lá e usa lá o quartinho. Timeshare. Isso aí. Que absurdo, né, cara? Você tá brincando, tá rindo, tá achando engraçado. O time precisa treinar, Papa. Thiago Maia precisa ter lugar pra treinar, rapaz. Os caras venderam o Thiago Maia, vai pagar o CT aí. E sabe quem vai fazer a campanha de lançamento lá do CT? O Thiago Maia. Thiago Maia. Garoto propaganda. Aqui treina Thiago Maia. Do jeito que eles são sem vergonha, caloteiros, é capaz mesmo. Ô, Raíza, que história é essa aí do Jorginho lá que o pessoal da seleção da Itália tá de olho no Jorginho, é isso? O Jorginho, o Gattuso tá lá agora, né? E o Jorginho é um jogador que tem história na seleção da Itália, já jogou muito com a camisa da seleção da Itália e continua no radar, pelo que se fala lá no futebol italiano, o próprio Gattuso chegou a falar sobre isso, não é porque ele está no futebol brasileiro que ele não está no radar, ele continua no radar da seleção, segue lá no radar da seleção italiana. A gente vê, por exemplo, nesse último final de semana, a gente viu o Memphis Depay quebrando recordes lá na Holanda, né? Se tornou o maior artilheiro da história da seleção da Holanda, então tá jogando no Corinthians, mas continua no radar da seleção. E o Jorginho é a mesma coisa, o Gattuso já fez até contato com o Jorginho, na informação que a gente tem é que o Gattuso já ligou para ele, saber como é que ele tá, como é que estão as coisas aqui no Rio de Janeiro, a adaptação dele. Então ele continua aí nesse radar para, quem sabe, né, ser convocado para a seleção italiana. Isso seria muito bom para o Flamengo se isso acontecesse. Ô Papa, você consultou a atualização aí da previsão do tempo lá para Caxias do Sul para domingo ou não? Ele falou que não vai chover, né? Não vai chover aqui. Pois é, pessoal, a mídia discutindo essa questão aí de Jorginho, né? Questão de Jorginho, a questão de Varela, né? Jorginho não jogou o último jogo do Flamengo contra o Grêmio, né? Só para lembrar aqui. Teve esse período aí todinho onde o Flamengo não jogou. Jorginho ficou no departamento. Eu acho que ele ficou no departamento médico, né? Muito se falando aí que ele pode ter alguma lesão. Agora sim, eu acho que é uma pena, pessoal. Acho que é uma pena. Se o Flamengo perder Jorginho, eu não digo nem tanto Varela, né? Varela eu acho que tem outros jogadores ali que... outros jogadores não, tem Emerson Royal que pode jogar, né? Sem sombra de dúvida, um jogador que inclusive quando chegou foi titular. Muito se falava que o Flamengo trouxe Emerson Royal para ser titular e sem sombra de dúvida sofreu uma lesão, foi para o banco, né? Mas eu acho que não faz tanta diferença. Agora, se o Flamengo perder Jorginho para esse jogo contra o Estudiantes, aí sim, pessoal, eu acho que faz bastante diferença, né? Porque a gente viu o jogo do Flamengo e Grêmio, né? A dificuldade que foi o Flamengo fazer essa ligação aí, né? De defesa para o meio campo, né? Ok, tem De La Cruz, né? Que eu acho que não foi nem tão mal, mas é o estilo de jogo completamente diferente.
É aquele estilo de jogo que, vamos lá, quem é De La Cruz? Jogador displicente ali no meio campo. Muitas vezes perde muita bola ali. Ele fica desligado do jogo, a verdade é essa. E não tem a qualidade que Jorginho tem para sair jogando, pessoal. A verdade é essa, né? Às vezes eu percebo que De La Cruz fica até em cima do zagueiro, né? Jorginho não, Jorginho ele sempre tá no local vazio, né? Ocupando espaço. De La Cruz não. De La Cruz é totalmente diferente. E se Jorginho não jogar, se Jorginho não vier jogar esse jogo aí contra o Estudiantes, né? Eu acho que o Flamengo perde muito. Ok, contra o Juventude, acho que não há problema, né? Contra o Juventude, o Flamengo pode colocar outros jogadores. Agora, contra o Estudiantes, o essencial e era muito importante o Flamengo ter ali Jorginho nesse meio campo do Flamengo, né? Mas vamos torcer aí que o jogador venha jogar, né? Porque perder um jogador nessa altura do campeonato, pessoal, não cairia bem. Não cairia bem, né? E a gente espera que o Flamengo esteja completo para esse jogo, né? Tem essa questão aí de Bruno Henrique. Bruno Henrique, eu acho que o Flamengo não perde nem tanto assim. Agora já Jorginho, se perder, vai perder bastante, né? Bruno Henrique, primeiro que ele não é titular absoluto, né? Primeiro que Pedro voltou, hoje é titular absoluto, fazendo gol, sendo participativo, dando assistência. Mas Bruno Henrique não é tão importante assim como o Jorginho né? Como o Jorginho Então a gente espera aí que o Flamengo consiga recuperar Jorginho, né? Eu acho que tem que poupar alguns jogadores nesse jogo contra o Juventude. Sei que tem muitos torcedores que contra, né? Poupar jogadores. Mas eu acho que o Flamengo tem que poupar alguns jogadores contra o Juventude. A gente sabe que queira ou não queira, é um jogo complicado contra o Juventude, pessoal. Sempre Juventude é jogo complicado. Por que eu tô dizendo isso? Porque é jogo onde o Flamengo geralmente tem dificuldade em Caxias do Sul. É um jogo onde o Flamengo, queira ou não queira, sempre está perdendo pontos. Então, a gente espera que o Flamengo poupe alguns jogadores, né? Se tiver de empatar ou de perder, não foi com o time titular, né? Principalmente Jorginho, né? Alguns jogadores talvez, mas teve tantos dias de folga aí para esses jogadores, né? Eu creio que também em relação a isso aí não vai ser dificuldade, né, pessoal? Pelo menos é isso que a gente espera, né? Que o Flamengo não sofra tanta dificuldade, né? E vamos esperar aí, né? Vamos esperar aqui na recuperação, principalmente de Jorginho, né? Sem sombra de dúvida, é um jogador aí que o torcedor confia bastante, né? Então é isso, pessoal. Deixa sua opinião nos comentários, se inscreva no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.